Paz vivencial, Namastê, Hilarion, Arro. Para todos os gostos, os cumprimentos. Eu vou iniciar assim. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente. Sabe qual é o maior medo de nós, espiritualistas? É de tudo no final soar como outras teorias. Novamente, teoria. Que eu gosto de brincar. Teoria, né? Ia ser Deus. Que contraria aquela historinha que nos contaram que já somos deuses, né? E temos nos esquecido. Eu acredito, né, que pode ser também uma teoria que vai vir de mim agora, de mim, é que somos esquecidos e nos temos como deuses. Eu acho que é o contrário. Tudo que está sendo apresentado pode ser teoria. Esse é o nosso maior medo. O medo do espiritualista não é da morte, da velhice, da dor, da doença, mas sim no final as pessoas não entenderem o que nós estamos se esforçando para passar, que não é visto, ok? Não é facilmente visto, sim, por uma compreensão linear. A gente se esforça, a gente vai em lugares que muitos evitam ir, por exemplo. Você, eu já fui assim, toda a humanidade, ela evita o espiritual, sabe por quê? Porque isso significa morrer. Então, tudo que aparecer nesse contexto vai ser em caráter de teoria, né? Eu tenho medo de estar sendo teórico, porque a teoria até hoje não resolveu tudo. Veja que a ciência ela é muito teórica, ciência acadêmica. Ela até explica a estrutura desse aqui, da existência, né? Estrutura da matéria, plasticidade, né? DNA, RNA, né? Temos também o fator RH, os tipos sanguíneos, eles já sabem, né, que existe tipos, né, que vai mexer sim com o caráter, né, com a tendência, temperamento, comportamento. Por exemplo, há um tipo sanguíneo que ele é muito, né, fadado ao predatório, ele é caçador, o O, né, O positivo, O negativo. Depois temos o A, que é os vegetarianos, né? Eu sou A positivo, era para comer só vegetal, mas por ser gaúcho tem a tradição, aí que entra, né? Aquilo que tu se deixa, não que te influencie, né? Você vai pela onda, né? Com preguiça de nadar, você vai na onda de todos. Depois temos o AB, os veganos, né? Inclusive essa palavra, né, que vai aparecer outra teoria, né, são os primeiros, né, que existiram sobre a Terra, né? Inclusive foi a primeira estrela, Vega, e Vega tem a ver com verde, vegetal, né? E são pessoas da área do campo, né? Se alimentam de ovos, horas, né, ovíparos, onívoros, outras vezes do próprio vegetarismo, perdão, é tudo misturado. Vocês desculpem alguma falha, porque tudo a gente tenta corrigir tanto que no final vai ficar teórico igual. E na questão da ciência ser teórica, tudo mais, deve entrar a questão do DNA. Se Einstein tivesse totalmente certo, nós teríamos dado um jeito de construir uma bomba maior ou melhor do que uma bomba nuclear, uma bomba H, bomba de hidrogênio, né? Para não só explodir um planeta, por que não o universo? Só para ver como é que é, né? Nessa parte nós não somos deuses esquecidos, né? Que até, não sei se eu já falei nesse vídeo, né, que essa historinha acho que é o contrário realmente, né? Temos-nos esquecido, não, somos esquecidos e temos-nos como deuses, né? A gente atropela as etapas, a gente esqueceu até que a gente é humano, senão a gente não faria o que a gente faz, né? E se Einstein tivesse certo, o seu EC ao quadrado, né, não sei se eu já falei aqui, eu vou repetir, teria nos levado à ruína total.
Ainda bem que ele deixou uma carta póstuma dizendo que ele estava errado para seu amigo clérigo, que na verdade tudo é aleatório, não é nada determinista. Se fosse determinista, é só tu pegar, né, seguir as migalhas, tu vai encontrar o rato, tu vai conseguir capturar qualquer coisa. Ainda bem que a gente não tem esse livre-arbítrio, né? Já contaram que nós temos livre-arbítrio aqui, por isso que a gente vai até muito longe, porque a gente teima com uma coisa impossível, humanamente impossível, que é dominar o universo num lugar onde não se tangencia todo o universo. O universo ele é muito amplo, ele tem frequências, né, níveis, e a gente, apesar de ter corpos, né, correspondente a cada nível, a gente está inconsciente nesses, né? A gente colocou toda a nossa atenção, concentração aqui, acá, né, nesse aqui. E é o mais fraco, o mais frágil, que vem depois e vai antes, né? É um projeto assim bem... é um protótipo, né? Ele está em teste e pode dar falha a qualquer momento, né? Pode ser um jovem, estar num campo super feliz, ganhando mundos de dinheiro, te dá um ataque fulminante e acabou a tua história ali, como um mosquito numa breve semana, né? Dura 7 dias como se tivesse durado 7 anos. Então, perdão, vamos entrar na questão do assunto, do título, DNA, né? DNA, qual a utilidade, primeiro, pública e depois oculta do DNA? E qual o seu problema? Para você saber o seu problema, né, inclusive isso aqui ia ser tema de uma live que a gente ia fazer ontem, né, domingo, sobre fazer e soluções, né, resolver. Mas só que, por exemplo, para você saber ou procurar uma solução, você tem que saber qual é o seu problema, né? Se eu estou com dor de barriga, eu não vou tomar remédio para gripe, para resfriado, e vice-versa. Então nós temos que entender, nós somos feitos de DNA, né? Existe o DNA divino também. Inclusive eu fiz um vídeo, que até era para ter falado, que o símbolo do infinito, né, ele na verdade aqui, né, na intersecção, se você olhar assim, ele tem um espaço. Ele é como se fosse um arame dobrado, né? Nunca vai encostar aqui, para ter trânsito, ok? Vai passar a centelha assim. E tem ele assim e tem ele aqui, né? Dois tipos de evolução. Tem hora que desvia, aí o camarada começa a ter umas compreensões, né, nada lineares da vida, né? Parece que nada aqui combina, e realmente não combina, porque são dois tipos de evolução, né? Dualidade até na evolução cósmica. Então o que é o DNA? E o que é o problema? Então você tem que saber o problema. O DNA, se formos comparar com o que você faz com a água para tornar gelo, você usa uma forminha, né? Você usa, como para fazer a massa do pão, fazer o pão, o formato do pão, você tem que usar um compartimento para dar a forma que você quer. Então o DNA é a via, porque tudo tem que ter um fio, ou um Wi-Fi, ou uma onda, né, um controle remoto para que funcione. Porque tem que ter energia de uma fonte, nada é autossuficiente em matéria de energia. Você não nasce autossuficiente. Pode nascer um corpo sem cérebro e você está ali, o corpo, né, ser exatamente o que ele é. É como se não tivesse uma alma, uma inteligência para dar as diretivas, qual é o movimento, o que eu vou fazer, né? Se comportar como homem, como mulher, isso é uma programação. Mas há uma aleatoriedade, que é o que? O que o homem pode mexer, estragar ou melhorar, tá? Não é mudar. Por exemplo, o homem é incapaz de criar vida, mas o homem pode enxertar vida, pegar aquilo que está pronto e, né, mudar de lugar, fazer combinações. Que nem, por exemplo, um DNA de um dinossauro, um cientista mais aclamado de hoje em dia, prêmio Nobel, querer construir ou reconstruir um dinossauro, um ser jurássico,
ele não vai conseguir fazer um dinossauro original. Ele vai ter que cruzar com algum ser já existente hoje. Dali ele vai fazer um híbrido. Nascerá uma mescla de dois seres, porque ele fazer o dinossauro do DNA, ele não vai conseguir. Ele pode encontrar o osso mais fresco que tiver, pode ter até carne, né? Pode ter carninha fresca, lá no meio da geleira, talvez, na Antártida, ou no Polo Norte. Então, o que é o DNA? O DNA é a forminha onde você deposita o líquido, ao congelar sai aquela forma. O histórico, né? Estados é uma forma da água ter uma utilidade prática. Então, o DNA é por onde passa registros que o cientista ainda não está com capacidade intelectiva para entender isso. Por isso não é intelectivo, isso é intuitivo, é causal, casuístico. Então o cientista só vê o efeito, né? Depois que não viu quem colocou a água na forminha de gelo e já pegou o gelo na mão, né? Ai, que gelado, isso aqui é ruim. Aí tu vai inventar lá uma nova ciência, uma nova teoria, porque nada resolve, né, e nada responde definitivamente. Então tu cria lá a constelação familiar, teorias da psicologia, né, psicanálise, a fé interna, mas você não viu quem colocou a água na forminha, só tá vendo a forma. Depois que você, né, vira, cai ali os cubos, muito gelado, queima, gela, ou isso e aquilo, faz mal, dá tosse. Aí você vai fazer todo uma destinação que você não está autorizado para fazer, mas crê que sim, porque ninguém reclama. Então, enquanto não há queixa, está tudo certo. E é isso que é o mal. O mal, ele prevalece porque não há queixa. Então, quando nós viemos falar, é porque daí é o seguinte, a amargura está trazendo mais amargura, tem tanto problema. Mas claro, ninguém está falando do problema, o problema vai continuar, né? Mas o problema somos nós que fazemos isso aparecer, descortinamos. Porque estamos vendo, porque daí já é pessoas que estão indo, né, vou ser bem sincero, está indo para aquela evolução do 8 para cima. Talvez indo em direção a uma escada de Jacó, até para dar tchau para todo mundo aqui, dar tchau para vocês, para mim, né? Porque é, sem querer, uma meritocracia. A pessoa se esforçou para entender alguma coisa. Você aí que é acadêmico, você se esforçou, enquanto os moleques estavam dormindo, né? Você se esforçou, estudou, hoje você é acadêmico, tem uma medalhinha, né, na escola iniciática, foi até o fim, né? Na igreja você se tornou diretor, né, da diretoria, da paróquia, né? Meus pais já foram assim, para hoje largar tudo e se sentir vazio, né? Mal porcamente assiste a missa na TV, brigando. Isso também eu quero falar, né, que vai ser, isso aqui é uma intro para uma live que nós vamos fazer no grupo da OSB. Então isso é um DNA, e a utilidade pública dela é fazer a causa de cada indivíduo vir se manifestar como efeito. Causa e efeito, isso é karma. Karma é isso. Karma é simplesmente a ligação de um ponto a outro. É um movimento. Já Dharma é estático. Dharma é tudo como está. Até eu falava. O que é saúde? Saúde é deixar tudo como está. Se teu corpo ficar como ele veio, ele sempre vai ser saudável. Aí você começa a mexer, né? Aí que entra o dano, né? Algo, se podemos dizer, vamos ser, né, ousados, arriscados e até arbitrados e dizer errado beber, fumar. Tem gente, meu avô fumou até 80 anos, não morreu disso, morreu de uma hemorragia estomacal de tristeza, que é uma coisa que não é, ela é abstrata, ela é do mundo astral. Até inclusive eu vou falar sobre o astral. Por que as pessoas têm medo do astral? Porque o astral ele fala a verdade. Você não vai querer ouvir a verdade, que você tem coisas a resolver, que mais que seja a conta, o boleto, o filho, a mulher, né? Seu problema de saúde. Não vai querer saber que a sua saúde está gravada porque você mesmo é o próprio agente contagiante.
né? Você não vai querer, você vai querer terceirizar. E é o terceirizar que dá lucro, que dá movimento nesse cotidiano aqui, né? Para existir serviços. Aí mais e mais gente podem, né, sobreviver, até você estar ajudando. Continue doente, sem entender, você vai estar ajudando o constelador, psicólogo, o médico, agente funerário, né, o enfermeiro, o bombeiro, né, seja desastrado, né, cometa crimes, não entenda por que você age assim, né, porque o policial precisa de você, entendeu? A questão do vício também, quem se favorece com isso, a máfia não pode terminar, né? Quantas famílias, né? Porque o mafioso ele é maravilhoso para a família dele. Ele não dá essa porcaria que ele dá para você, para os filhos dele, né? Pesquisem que vocês vão ver, né? O próprio Al Capone não dava bebida, né? Ele nem bebia a bebida dele, né? As bebidas que ele bebia eram outras. As encrencas mesmo, aquelas a má qualidade, ele, né, na lei seca, ele juntava para vender, né, inclusive foi preso, morto. Depois tem outros mafiosos aí que eu não vou lembrar agora, porque eles são tão desimportantes para mim que eu não vou lembrar. Se eu lembrar, eu falo. Então, qual é o teu problema, né? Por exemplo, qual é o problema da educação? É a educação? É que, por exemplo, mentiram para nós que a fórmula da água é H2O e não dá para fabricar água no laboratório? Ora, por que não? Se é H2O, se sabe a fórmula, então se junta, faz de novo. Viu como o cientista não pode criar nada? O homem físico não cria nada. Talvez ele crie alguma coisa lá, nas frequências, no conceito de multiversos, que até o cientista ele teoriza, mas ele na prática ele não consegue fazer o desenho disso, né? Talvez ele crie alguma coisa, mas daí voltamos para a água. Qual é o cientista que vai imaginar, vai desconfiar que dentro da água tem fogo? Quando tu quebra o núcleo de qualquer átomo, vaza fogo. Igni naturae renovator integra. O fogo está em toda a natureza, a renovando e participando constantemente. Ah, mas fogo não pode entrar na água, porque cada vez que eu atiro água no fogo, ele apaga. Teoria. Porque não viu direito, não usa todas as suas partes para estudar, né? Quando foge de um ambiente, tu ir no outro ambiente, tu pegar a migalha dos ratos, tu vai encontrar o rato. Ok? Então qual é o problema da educação? Não é a teoria, é os professores que não explicam isso. Eu estou fazendo o que o professor não faz. Qual é o problema das famílias? É a família se juntar aquelas pessoas que têm almas parecidas, que praticaram mesmos karmas e dharmas. Aí eles fazem tipo né, por exemplo, um inadimplente, aquele que não paga a pensão, ele não vai junto com os criminosos, ele vai junto com outros inadimplentes, não se mistura. Então fica um grupo numa cela, né, e os mais violentos ficam noutra. É assim que trabalha, ó, como é acima é embaixo. A grande lei, né, ela guia a pequena lei, a lei de baixo, ok? Então qual é o problema da família? É a família, o nome de família, o sobrenome que vai passar, antepassados passaram, não dá para constelar, não dá para destinar por eles. São outros seres, talvez foi tu mesmo e tu vai resgatar isso, vai trazer de novo. O problema são cada ente, não a família. Não podemos culpar a família, tanto é que num júri, num julgo, ninguém, por exemplo, julga o Alex Ribeiro, vai julgar os atos. Daí tu pode pensar e sentir o que tu quiser, tu não vai ser julgado, tu pode odiar, realmente tu fez, tu pode mentir. O que vai ser julgado vai ser a tua casca. Perdão, porque aqui está muito frio. Eu sou tabagista e eu não minto. Ó, eu não mudo roupa, não boto branquinho para vir aqui abençoar vocês e fazer um reiki, ok? O meu reiki é falar aqui, materializar. Porque eu não tenho como trazer essas coisas que eu vejo, né? E continuando na lista, qual é o problema do relacionamento?
é se relacionar. Tem gente que não quer mais se relacionar, ou tem gente que morre se ficar sozinho, de tanta depressão, de tanta solidão. O problema é o casal, não o relacionamento. O problema é um homem, né, débil, e uma mulher débil, que não sabem ser homem e mulher em conjunto. Não sabem lidar com a polaridade. E nem sabem lidar com as suas razões, muita racional, né, fria, que se decanta depois em frieza, e nem a sua emoção, que se torna numa fornalha, né? Homem e mulher. O problema do relacionamento não é o relacionamento, é o homem e a mulher. Qual é o problema com a saúde? O problema com a saúde não é a doença, e não é o serviço de saúde. O problema é tu sobrevive da doença alheia. Aí vai entrar a política. Qual é o problema? É a política? A política é necessária. Existe política, inclusive cósmica, para chegar aqui. Todo esse jogo de, né, hierarquia, de chegar aqui no máximo, né, de densidade, existe uma política para isso. É aí que Einstein depois descobriu que ao mesmo tempo é determinismo, é uma política, mas é uma aleatoriedade. Por quê? Porque os comandos mudam. Tá? Até tinha no Spectrum Man, não sei se você que é dos anos 60, 70, você deve lembrar, os dominantes. Os dominantes davam aquele comando, né, para o Spectrum Man, ele fazia, né, sim, dominantes, e se transformava, ia lá contra os monstros, tudo mais. Mas tinha hora que o Spectrum Man tinha que agir sozinho. E os dominantes não apareciam no céu, né? Até inclusive era uma nave-mãe. E tinha também o Dr. Gore, o Caras, né, que era o antagonismo. Então seria Deus e Demiurgo, né? Aquelas duas vozes, né? Anjinho e Diabinho falando no teu costado. Até tem, né, o lado que vai entrar dentro desse assunto, que vai ser teoria para quem não viu, né, não se desdobra, não medita, sei lá, não faz yogas, que temos um chakra, né, que ele produz, ele é como se fosse um útero. Como na mulher sai na frente, em todos nós sai atrás. Criaturas que a gente nem sabe, a gente vai parindo por aí. Vai caindo zoospora e vai brotando. É como se largasse sementes do mal humano. Então, qual é os problemas? A gente tem que saber o problema. E o problema da educação, né? E os professores. E os alunos que ficam olhando para a janela. Imagina, eu estou falando com vocês agora, ou vocês estão falando comigo, eu estou olhando para a janela. Não estou ali, né? Quando você está num lugar, está pensando em outro lugar, você não está nesse lugar. Você está onde a sua consciência está. Por isso que é possível você se deslocar durante a noite, num fenômeno de quase morte, EQM, né? Você consegue, só que essa consciência que está aqui tem que estar lá. Você pode ir para qualquer lugar, sem precisar de muito esforço, né? E de graça. Não precisa ir para o roncador lá, segundo a escola iniciática, para se iniciar. Não é nada disso, né? Isso aí é mais para dar lucro, para continuar essa máquina que faz você não enxergar isso que eu estou falando, né? Eu sou um dos que estão falando, né? Talvez vai soar como teoria. O que mais? Comportamento. Comportamento não mostra nada. Eu falei da questão do júri. Você pode odiar, sentir asco, e você dizer eu amo. E o juiz acreditar em você e bater o martelo. Ok, está absolvido. Religião. O problema da religião não é a religião. A religião quer fazer isso aqui. É como o DNA. O DNA não é culpado de nada que acontece. Ele é uma via. Religare, né? Mas o problema é o fiel. O problema é o sacerdote. A forma que ele apresenta. E a forma que o fiel crê. Né? Porque fé sem fertilizar e crença sem criar, não cria nada dentro daquilo ali, estanca. Por isso que essas religiões tendem a desaparecer com o tempo. Escolas de mistério, o problema delas é te contar a historinha que elas te iniciam e que tudo é bem, bom e belo. Não precisa falar mais nada. E os tutores ainda ficam mais doidos ainda, doidados, achar que eles já são especial como os mestres deles, e que os mestres deles são mais especial que o povo,
e ficar com essa historinha de joio e trigo. Tá? Joio e trigo é separação, é nazismo. Pior é que na prática é. Problema do dinheiro. O problema do dinheiro, né? O dinheiro facilitou. Você não precisa agora levar uma carroça de sacas de não sei o que para trocar com alguém. O problema é tu pegar o dinheiro e parecer que é uma estátua de Jesus Cristo. Entendeu? A idolatria é o dinheiro. Tem que ter dinheiro. Alisar, tem gente que alisa dinheiro, já vi. Entendeu? E tem que ter o dinheiro. Só que o dinheiro tem que circular. Mas também não pode circular demais, que daí, né, tu sobrecarrega uns e diminui para outros. Né? É o desequilíbrio. Aí você que gosta de comunismo, por que você não faz o seguinte? Pega seu salário é bom, né, você estudou bastante, merece o que ganha, segundo seus esforços, reparte com os pobres que não se esforçaram que nem você. Isso é comunismo. Né? Veja qual é o problema. Você está reclamando que existe pobreza? Reparta seu dinheiro. Reparta essas coisas importantes com os seus esses que você finge que tem pena muitas vezes. Né? O que mais? Ego e apego. Qual é o problema do ego? O ego é um correspondente, vamos dizer, meu emissário, mensageiro do meu eu maior. O problema é eu achar que eu posso comandar a empresa. Ó, vou trabalhar, né, freelance, mas eu vou usar o nome da empresa, o rótulo da empresa, né, eu vou usar o EIRELI, o limitado, o SA da minha empresa, né, o MEI, sei lá, o CPNJ, de uma coisa que não é minha. Eu sou apenas um serviçal, eu sou um funcionário. Esse é o problema do ego. E a questão do apego, né, além do ego, né, é tu querer pegar algo que tu não pode carregar. É que nem, por exemplo, tu achar um tesouro, ou tu, né, ser dessa via do mal humano, e, né, do desamor, que não é a coluna do amor, e você ir roubar e ter muito para carregar, ninguém está te vendo, ninguém te barra, você não consegue carregar. É isso que você faz essa vida com o ego. Você não consegue levar nada com ele. Né? Status e nome civil. Meus status, eles vão conforme a economia. Vai subir e descer. Não adianta eu ter um monte de dinheiro, muda a moeda, né, ou não tem ninguém para comprar meu produto. Eu vou despencar de novo. É que nem fama e infame. Tá? Por um tempo. Crescem aqueles meus fãs, amadurecem, eles não querem mais saber de Michael Jackson, mesmo eu sendo Michael Jackson. Né? Daí eu já posso morrer e depois alguns entusiastas dizer, né, Elvis também, que estamos por aí. Já falaram até da Hebe Camargo também. Não sei o que ela tinha de tão importante enquanto esse nome, que agora eu vou falar. Né? Esse nome civil, se ele fosse algo muito útil, definitivo, o Abravanel não teria se tornado Silvio Santos. Né? Foi até por uma questão numerológica. O ser humano faz só isso. Pode melhorar ou, né, piorar. É que nem você pode devastar todo o planeta vai continuar girando embaixo. Não se preocupe, ele vai durar um tempo. Mas não é apologia para você destruir, viu? Cuide, porque isso uma hora pode travar ali a engrenagem. Então, tudo que é mutável não é real. Por exemplo, se eu amanhã depois eu mudar meu argumento, eu me contradizer, vocês vão dizer o quê? Esse cara não é real. Então, tudo que muda, que não está naquela via do projeto que dá certo, que é a natureza, aquilo que nasce e dá certo, ok? Começa e termina bem se você andar no fluxo, enquanto aqui, gente, daí está tudo certo. Mas se você tentar mudar isso, você vai sofrer, isso vai passar por cima de você como se fosse uma locomotiva. Então você mesmo é o pai, ou é o motorista dessa locomotiva, que vai te esmagar. Porque tu está brincando com o ambiente, você ainda é ente. Se torna o ambiente, então, em compreensão, expanda. Por isso que é expansão. Até se tornar o tamanho do universo. Quando tu se torna em compreensão o tamanho do universo, não tem nada que você tenha que mexer mais. Daí você nem quer ser livre, você é. O que mais que a gente pode falar? Oráculos, tratamentos psíquicos alternativos, né? Divãs, traçar teu destino. Quem é que pode traçar teu destino? Quem traça teu destino não sabe nem que destino ele tem.
Ele não sabe nem o dia que ele vai morrer. Como é que ele vai dizer para ti que tu pode morrer? Se tu continuar assim, só tu sabe. E muitas vezes tu não sabe. E olha, eu vou dizer uma coisa, por que eu não falei lá no começo para deixar aqui a cereja do bolo? A última fatia. Por que as pessoas temem o astral? Elas rezam o espiritual, elas vão, se iniciam, né, para entrar nessas dimensões sem sair daqui. Elas ficam assim, concentradas, né, esperando. É a mesma coisa querer esperar emprego sentado em casa, sem colocar currículo. É tipo isso, né? Você é inteligentíssimo sem tirar curso, sem ir. Tem que pegar ônibus, né, pegar meu carro, trânsito, intempérie, chuva, sol, solão. Eu vou esperar aqui, um dia alguém me dá. É assim que iniciados de escola iniciática religiosa faz. E por que eles temem o astral? E as outras coisas que são mais confusas para eles. Porque fala a verdade. Ninguém quer ouvir a verdade. Eu não vou querer ouvir a verdade que você não está acreditando em nada que eu estou falando. Nós vamos discutir no mínimo, nós vamos divergir. E as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Então chega ali no astral, primeiro tu tem que passar por baixo. Para te chegar no último andar de um prédio, você tem que passar pelo térreo. Ou você, a não ser que você já seja o Homem-Aranha, né? E sobe, né? Você todos são, né? É que nem, por isso que eu digo que o oráculo, essas coisitas aí, destino, né, constelação, a cartomancia, não sei o que deveria só ensinar a pessoa a ler para ela e não você ler para ela, porque você não sabe nem da sua vida, vai saber do outro. Todo mundo é filho de rei. Todo mundo foi faraó ou faraona. Ninguém foi o coitadinho que puxava a pedra, se é que puxava a pedra, né? Que eu acho que nem eles. Seria até bom dizer que é eles, porque diz que eles sabiam levar uma rocha de não sei quantas toneladas na mão, porque eles sabiam, naquela época, a gente perdeu isso, sabiam inverter a polaridade, né? Então uma pedra pesava para cima, então podia só amarrava ela e levava. Nada disso é pauta nas teorias acadêmicas, e nem deve ser, né? Que vai ser tudo mal usado. Mas eu estou falando aqui e eu sei que não vai chegar nos ouvidos deles. Então é isso aí, gente. Sabe, as pessoas têm medo, sabe por quê? Você vai pro... mas tu é um projetista, tu deveria contar coisas boas do astral, do mental, do causal. Gente, faz parte do causal ter essas partes ruins. Sabe por que elas são ruins? Porque são parecidas com essa coisa aqui que você idolatra. Então se você idolatra isso aqui, não pode ter medo do astral. E é triste ver que as pessoas continuam lá, só que lá, como desmascara, não mente, o astral te mostra a humanidade. Vá pesquisar sobre a humanidade nos registros astrais. Você vai ver a sua mãe, seu pai, sua esposa, você, todo mundo na lama, num mar de lama, se afogando, com redemoinhos nos puxando. Já o inferno em vida. Aí você tem medo do inferno e morte, né? É triste. E acima está o céu claro, o astral superior, no mesmo ambiente. Que loucura, Alex, que tu está falando. Isso aí não pode existir, né? Porque não tem uma prova física. Quem é que disse que não é físico? Só não é o teu físico perecível, que apodrece, né? O corpo que ele não existia, era substância, tua mãe, através do alimento, né, foi apenas ponte, como o DNA, né? Vem essa coisa kármica aí, né? Resolve, não resolve, às vezes está feliz, não feliz, né? Às vezes altos e baixos, se dissolve de novo, volta para o ambiente, as outras coisas voltam para os seus lugares. Só que depois já podia ver isso para abreviar, já está legal. É a mesma coisa. Qual é o problema da pessoa que está com câncer terminal agora? Já não é mais o medo de desenvolver câncer. Agora é o medo da morte, porque é o medo atávico das tradições. Aí entra as tradições. Para que servem as tradições? Se fosse para reviver, né, o que realmente somos, não. É para criar coisas que não somos. Por exemplo, não somos doentes. Não somos o problema, temos problema. Doença, a gente tem a doença, somos saudáveis, né? Não somos o nosso nome, estamos usando um nome. Não temos família, estamos usando uma família. Não somos o DNA, nem as heranças, os ancestrais. Nós temos isso como
via para a coisa chegar aqui. Você lembra que eu sempre falo de portas atômicas? A porta atômica diz o caminho para tudo que aconteceu antes. É o DNA, é a família. Então são utensílios e não documento, sabe? Algo assim que te caracteriza e te afirma, né? Isso aqui é a tua biografia. Não, a tua biografia se desdobra em muitos fios que você não vê. Então, a pessoa que está agora doente, né, né, vamos dizer, é uma coisa só doente, né, não é do ambiente, não existe uma doença, tudo é saúde, só que quando essa saúde, que é o sempre, ele se desdobra em cacos, começa a dar defeito. Mesma coisa, a lei da entropia, se cai uma xícara, você pode até emendar de novo, mas vai ficar tudo defeituoso, né, mal colado, não vai ficar exato. E é isso que é a doença, né? É coisas que a gente tentou colar de novo e não deu certo, sabe? Meia boca, antiprofissionalismo diante da vida, a vida plena, né? Porque isso aqui é existência, insistência, existência, né? Que nem respiração, né? Respiração, pegar o fogo de novo, então o universo está te soprando e tu empurra. A gente está sempre, a gente é um antagonismo, isso que a maçonaria diz. Inclusive essa é a causa de nós ter problemas, só que a gente tem que identificar para saber qual é a solução, que a gente empurra. O ar vem, a gente não consegue ficar só com o ar, a gente expurga, a gente não suporta o ar, como não suporta ficar sem ele também. A gente é uma contradição, paradoxo divino, né? É um teste. Então o karma está nos testando através dessas vias, tudo mais, e a gente não entende, né? Então as pessoas têm medo do astral porque ele fala a verdade, e a gente quer que, né, que seja como nos contam, que é tudo bonitinho, que a vida é um mar de rosas, que eu não vou envelhecer, que eu não vou adoecer. A gente acredita nisso quando é jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente é totalmente insensato. A gente crê que nada vai acontecer com nós, por isso que o jovem morre muito mais rápido, né, hoje em dia. Já o velho, ele começa a fantasiar, né, que ele teve uma vida assim, que ele deveria ter voltado, até que tem uns aí querendo voltar para academia, né, a gente pode mascarar, a gente não consegue mudar, a ação do tempo está aí, ela vai te pegar, né? Se não está velho por fora, conseguiu maquiar, vamos dizer, dar uma melhorada, não sei o que é vamos dizer, no que se baseia nesse melhor, qual é o padrão de medida, uma melhora assim, né, para aquele padrão artificial criado. Aí o que acontece, né? Como se vai se criar alguma coisa muito boa no laboratório, vai ser artificial, seres artificiais. A gente já cria esses, né, lá no astral, que a gente não quer ver, a gente nega a paternidade. Não, você não é meu, se é meu eu vou doar. Mas o tempo está te envelhecendo por dentro, os órgãos estão caducos, teu cérebro, né? As sinapses, dizem inclusive que o cérebro, que não sei se o cientista, né, fala disso no academicismo, que naturalmente ele vai se transformando em cartilagem, como a orelha e o narizinho, né? Porque se você não dá uso, né, você vai se prostrando, o tempo vai te encolhendo. Por quê? Né, você era assim, um feto. O velho também se torna assim, que é o simbolismo de voltar para o útero. Agora para o útero do astral, que é uma coisa que você não quer ver. Você reza, vai na religião que é espiritual para fugir do espiritual. É por isso que tem escola agora tradicional, que ela, muito sabiamente, ela está te contando que você vai levar seu corpo na garta, sabe? Porque daí une o útil ao agradável. Você já não precisa mais rezar com medo, eles dizem não vá lá, não entre em contato, só faça nossas yogas, pague aí uns quinhentão por mês, e depois sabe o que você faz? Vá para a garta, né, ver os seus deuses. Paz reverencial a todos, e acorde.